Sawadee krap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, um podcast focado em Tailândia para que você possa saber mais sobre o país e também tirar dúvidas sobre planejamento de viagem e viajar da melhor forma. Venha assistir mais um episódio maravilhoso com a gente! Povo, sejam bem-vindos a mais uma live tailandiando, mais um episódio do nosso incrível Pod Thai. Para você que não sabe ainda, a Tailandiando criou um podcast focado em Tailândia, é o primeiro e único podcast em português focado em Tailândia. Eu sou o Bruno, tá? Sou uma das pessoas que comandam aqui a Tailandiando, para que vocês tenham a melhor experiência possível. Só para dizer que nossa equipe ela é 99% de mulheres. Eu sou realmente o único homem até o momento da nossa equipe e acho que isso faz com que a nossa equipe ela seja realmente muito maravilhosa e funcione muito bem. Vocês, quem já entrou em contato com o nosso WhatsApp ou quem está viajando nesse momento pela Tailândia ou quem vem em breve, sabe que é sempre atendido por uma das meninas ali, com todo o amor e carinho que a gente sempre coloca no atendimento, em tudo que a gente faz. E sejam bem-vindos. Espero muito que vocês tirem o melhor proveito dessa live, desse conteúdo que a gente vai colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui algumas das principais informações que a gente tem em relação à Tailândia em abril, né? Então quando eu quero falar da Tailândia em abril, eu não quero falar só do clima, mas eu quero trazer um pouco mais sobre como você pode ajustar o seu roteiro, como você pode viajar melhor pela Tailândia em abril, e não só em relação ao clima, mas óbvio que o clima, principalmente quando a gente começa a chegar no meio do ano, ele começa a se tornar uma coisa muito importante e um fator que pode mudar totalmente o seu roteiro de viagem pela Tailândia. Então, falando um pouco mais sobre essa parte, vamos começar por essa pergunta aqui. Como é o clima na Tailândia em abril? Essa foi uma das perguntas que fizeram na caixinha lá. De novo, eu não consigo puxar essa caixinha porque o Instagram, por algum motivo, ele não deixa trazer. Mas como é o clima na Tailândia em abril? Então, assim, pessoal, primeiro que vocês precisam entender é que a Tailândia ela tem um período que a gente considera como o melhor período para se viajar pelo lado principal, pelo lado mais turístico da Tailândia, né? Que vai de novembro a abril. Então a gente sempre fala isso em todas as respostas que a gente coloca no nosso Instagram, no YouTube, no Spotify, no nosso blog, a gente sempre fala isso. Esse é realmente o melhor momento, novembro a abril. Então, já pensando nisso, vocês sabem que abril é um bom período para viajar pela Tailândia. Porém, abril também é um período que começa ali, é o início da transição da temporada seca para a temporada de chuva. Diferente de outros países e de outros lugares do mundo, a Tailândia, né, e aí alguns lugares do Sudeste Asiático também é assim, não possuem as estações do ano bem certinhas como é, por exemplo, na Europa, no Brasil. Não possui dessa forma, porque em outros lugares a gente tem primavera, verão, outono e inverno. Na Tailândia a gente tem tempo chuvoso, tempo seco. Basicamente isso. Então, neste momento, é inverno na Tailândia, só que esse também é o tempo seco, é o período de seca, né? Período seco em termos de chuva. Quando a gente começa a chegar mais para o meio do ano, acontece um fenômeno que se chama monções, né? As monções do Sudeste Asiático, que são misturas de o ar quente com o ar frio e aí a questão do oceano e tudo mais, nessa parte do Oceano Índico. Então isso faz com que o clima mude muito rápido e as chuvas venham muito pro lado do Sudeste Asiático. Por isso que a gente realmente chama essa parte de monções e, obviamente, a Tailândia é muito afetada pela parte das monções, né? Principalmente por conta da extensão que ela tem em relação ao Oceano Índico e tudo mais. Então isso é importante vocês saberem. Dito isso, de maio a outubro, a gente tem ali períodos em que as monções são muito mais fortes, né? E a gente vai fazer uma outra live em breve para falar um pouco mais sobre maio, junho, julho, os outros meses para quem está pensando em viajar nesse período. Falando de abril em si. Então assim, como eu falei, como a gente falou lá no começo, novembro a abril é o melhor período para viajar pela Tailândia, com abril sendo realmente um mês muito bom ainda para viajar. Uma coisa que a gente precisa sempre falar é que depois de meio de fevereiro para frente, começa a ficar muito quente na Tailândia. Então agora tá muito quente já, tá? 32, 35, 37 graus. E às vezes tá mostrando 32 graus, só que a sensação é de 40 por conta da umidade, né? Então, abril fica ainda mais quente.
Então abril realmente é um mês muito quente. Então se você está chegando agora em abril, já se liga nessas dicas, porque realmente é importante que você se cuide nessa questão de hidratação, de usar protetor solar, trazer alguma coisa para a cabeça, realmente se cuidar de uma forma melhor. Então abril é um período em que o clima é bem quente, é caracterizado por altas temperaturas, é realmente muito quente em abril. E como eu falei, é um período de transição que pode ocorrer alguns dias de chuva, alguns períodos de chuva. Não é comum que chova-se todos os dias, mas pode sim ser que aconteça de ter um dia ou outro de chuva, que às vezes acaba sendo até bom, porque é tão quente em abril, que quando chove um pouco, é maravilhoso, assim. O ano passado a gente estava em abril, a gente passou o mês todo de abril em Phuket, e a gente passou a festa, né, que é o Ano Novo Tailandês, o Songkran, também em Phuket. E no dia, realmente, assim, da comemoração, choveu muito, mas foi tão gostoso, porque realmente parecia que alguma coisa lá de cima estava jogando a água também, participando do Songkran em si, para fazer realmente refrescar todo mundo. Então, pode ser sim que vocês peguem algum outro dia de chuva, mas não é comum chover o dia inteiro ou todos os dias no mês de abril. E aí, assim, em locais como Bangkok, Chiang Mai, por exemplo, as temperaturas podem subir muito, né? Asfalto, lugares mais quentes e tudo mais, as temperaturas podem chegar a 40 graus, mais ou menos. E aí, obviamente, isso aumenta com a sensação quando tem a umidade, quando está um pouco mais dificultado por conta disso. Então, a gente realmente tem essa questão do calor. E nas praias, por conta, né, da maresia, do vento e tudo mais, a gente pode ter um pouquinho as temperaturas um pouco melhores, ali entre 32 e 35 no mês de abril. Então isso é muito interessante vocês saberem. E obviamente, como a gente falou, tem a parte da umidade em si. Então pensem sempre, galera que está vindo, final de março, né, a partir de agora, meio de março, final de março e mês de abril para frente, realmente é importante que vocês pensem sempre em se preparar com a parte de protetor solar, boné, um calçado confortável, principalmente porque também entrando em templo, na casa das pessoas, nas lojas, você precisa tirar os calçados, isso é uma dica muito importante de vocês saberem, chapéu, e sempre ter uma coisa que é importante, que é a água. Os tailandeses, eles adoram tratar você muito bem, e sempre que você chega em algum desses lugares públicos, ou de repente está muito quente, é comum ver pessoas dando água, assim, é comum. Tá em Bangkok, de repente, tá muito quente na entrada do Grand Palace, você vai ver tailandês dando água. Em alguns outros lugares, a gente sabe que as pessoas vão estar na porta vendendo a água. Na Tailândia, eles geralmente têm lugares que é comum ver as pessoas dando água. Não é que isso vai acontecer todos os dias, mas é comum porque eles sabem que é muito, muito, muito quente, e eles realmente querem fazer o melhor para cada pessoa, tá? Então, nesse sentido, vocês já sabem que abril é um mês bastante quente. E aí tem outra coisa que também perguntam sempre, né? Que é para onde ir em abril na Tailândia? Para que lugares eu vou durante o mês de abril na Tailândia? Para onde ir em abril na Tailândia? Essa é a pergunta. Bom, em relação ao roteiro, né? Isso é uma pergunta mais relacionada ao roteiro. É muito tranquilo você planejar o seu roteiro nesse mês. Já a partir do mês de março, é muito tranquilo você planejar o seu roteiro para ambos os lados da Tailândia, né? Porque tem muita gente que tem a vontade, por exemplo, de visitar Koh Tao, de visitar Koh Phangan por conta da Full Moon Party, ou também Koh Samui porque é uma ilha grande, porque é uma ilha com praias bonitas, com ótimos hotéis, ótimos resorts, uma estrutura maravilhosa. Então é muito tranquilo você planejar o seu roteiro para todas as partes da Tailândia, porque não vai estar chovendo tanto em março e abril, tá? Então, nesse caso, para você, por exemplo, poder visitar bem os lugares, eu recomendo, se você tem, por exemplo, de 15 a 20 dias, eu recomendo que você coloque, por exemplo, ou de repente do lado do mar de Andaman, Koh Lipe no roteiro, ou que você sim tem vontade de visitar Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, você pode colocar algumas dessas ilhas no seu roteiro também, se você tem bastante tempo. Se você não tem muito tempo de roteiro, que aí seria 10, 12 dias mais ou menos, aí eu acho que não vale muito a pena você incluir as outras ilhas, porque senão fica um roteiro muito corrido, a não ser que você visite menos no lado do mar de Andaman. Mas dividindo, né, para responder essa pergunta de para onde ir na Tailândia em abril, eu recomendo muito que vocês pensem também nessa parte do Ano Novo Tailandês, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas é o Songkran, né? Porque ele acontece no país inteiro.
Diferente do Festival das Lanternas, o Songkran, ele é uma festa, ele é uma celebração que ele acontece na Tailândia inteira. Então, qualquer lugar que você for, vai estar acontecendo alguma coisa em relação ao Songkran. Mesmo que você vá lá em Koh Phangan, uma ilha pequenininha no Oceano Índico, vai ter gente celebrando. Óbvio que não é na menor escala, mas vai ter pessoas celebrando com música, água e tudo mais. Então, tudo isso é importante de vocês saberem. E aí você pode, sabendo disso, você sabe que consegue também planejar o seu roteiro pela Tailândia em qualquer lugar. Então você pode fazer o roteiro mais turístico, o comum, Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Phi, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Phi. Isso é muito comum para você poder fazer em 10, 12 dias mais ou menos. Ah não, quero visitar, então quero dar uma mesclada, já visitei a Tailândia antes e agora quero visitar outras coisas. Tudo bem, então você pode de repente Bangkok, Chiang Mai, ou não visita Chiang Mai e visita Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, ou de repente as outras ilhas do outro lado, Koh Chang, Koh Kud, aquela regiãozinha ali. Então tudo isso faz bastante diferença no que visitar. E também tem a parte do norte, né, que ainda não está chovendo e ainda é tranquilo de visitar, que é, por exemplo, Chiang Mai, Shanghai e Pai. Uma coisa que é importante saber é que no norte ainda pode ter um período de queimadas, né? Para quem não sabe, nesse período agora, de janeiro, fevereiro até abril, mais ou menos, tem a parte das queimadas na Tailândia, no norte da Tailândia, né? Da parte de plantações e tudo mais, para eles poderem realmente fazer a colheita. E isso pode agravar muito a situação da visibilidade, né? Dos templos, da visibilidade nos lugares. Então você pode acabar visitando o Doi Suthep, por exemplo, que é um templo muito bonito lá em Chiang Mai, e às vezes não conseguir ver à vista porque a fumaça toma conta de tudo. Então em abril ainda tem um pouco disso. Então o norte é possível visitar porque não chove, mas é interessante vocês saberem desse detalhe quando forem colocar no roteiro. Então, fica respondido aqui que realmente, assim, para resumir essa parte, né, de para onde ir em abril na Tailândia, não tem muito um lugarinho específico porque é um ótimo mês para viajar pelo país inteiro. Então, resolvi mudar meu roteiro? Tudo bem. Grandes são as chances de que você não vai pegar chuva, né? Vocês têm que saber que o que eu tô falando aqui é por experiência e é o que a gente sabe do que geralmente acontece, né? Porque não vai chegar lá e falar, mas eu cheguei aqui em abril e olha só a chuva que tá. O Bruno da Tailandiano falou que eu tava errado. Não, pera. Eu tô falando aqui realmente o que acontece, o que é comum, mas a gente não controla a natureza, né? Só pra vocês saberem que realmente a gente dá as dicas, mas quem controla a natureza são outras entidades, né? E aí, agora, uma coisa muito importante, que aí antes da gente entrar nessa parte do festival em si, né, do Songkran, que é uma pergunta, né, que, tudo bem, onde eu posso ir na Tailândia em abril? Ok, legal. Mas aí tem uma outra pergunta que é, onde pode chover na Tailândia em abril? Onde costuma chover na Tailândia em abril? E isso é interessante, realmente é uma pergunta muito boa, por quê? Quando as monções começam a chegar, no período de maio a outubro, elas afetam muito mais o lado oeste e norte da Tailândia, né? Então, Chiang Mai, Shanghai, Pai, Bangkok, que é o centro, e as ilhas do Mar de Andaman, que é o lado oeste, que ali tá Phuket, Phi, Krabi, Koh Lanta, Koh Lipe, essas são as ilhas afetadas pelas monções. Então, se for, se tiver chuva nesse período de abril em alguns lugares da Tailândia, é muito mais provável que tenha chuvas no lado do Mar de Andaman do que no lado do Golfo da Tailândia, por exemplo, né? Como a gente já falou. E quando eu falo que o melhor período para viajar é de outubro a novembro, de novembro a abril, isso eu tô querendo dizer do lado do Mar de Andaman. Porque o lado do Golfo tá muito melhor para viajar aí de março, mais ou menos março, abril, até outubro. Porque depois de outubro até janeiro, fevereiro, tá um pouco de chuva ali é mais propício para chuva nessa região. Então isso é interessante vocês saberem. Então, para responder essa pergunta, né, de onde pode chover na Tailândia em abril, é interessante que vocês pensem sempre no lado oeste, no lado do Mar de Andaman, que é onde estão Phuket, Phi, Krabi, Koh Lanta, Koh Lipe e todas essas ilhas mais famosas e mais visitadas, mais turísticas, vamos dizer assim. Então, obviamente, não é que chove todos os dias, né? Pode sim ser que tenha chuvas, mas elas não costumam durar muito. Como eu falei, do Songkran do ano passado, em abril, a gente estava isso foi em Karon Beach, em Phuket, numa hora que a gente estava já se organizando para ir para um outro lugar, e a chuva ali, ela acabou um banho rápido e depois foi embora. Deu 1 hora de chuva, a gente encostou para tomar alguma coisa, depois disso a chuva foi embora, a gente continuou o nosso dia maravilhosamente.
Então é interessante vocês saberem disso. E aí assim, agora falando em relação a uma coisa que acontece muito das pessoas quando estão reservando em abril, é não saberem o que acontece na Tailândia em abril. É não saberem o que acontece na Tailândia naquele mês que elas estão viajando. Procurem isso, porque, por exemplo, quem vai em novembro tem o Festival das Lanternas. E muita gente entra em contato com nós, assim, com a nossa equipe. Eu tô indo em novembro, eu queria isso. Mas você vai viajar pra Tailândia no dia do Festival das Lanternas e você vai estar em Phuket no dia do Festival das Lanternas. E a pessoa, mas o que é o Festival das Lanternas? Então, assim, às vezes as pessoas realmente estão tão cruas ainda que não pesquisaram. Ou, de repente, porque não tem interesse também nesse tipo de festival. Só que o som, você não tem pra onde fugir. Você não tem como fugir disso. Obviamente, você vai achar lugares com menos comemorações, como eu falei, das ilhas pequenas. Mas no Songkran em si, você não tem como fugir das partes turísticas, porque ele acontece. Então, é importante que vocês saibam que esse evento é uma celebração nacional e que é muito importante que você organize bem o seu roteiro e os seus dias para saber onde você vai estar, o que você vai fazer, como você vai se locomover, para tomar alguns cuidados que eu vou falar agora. Então vamos lá. Sobre o Songkran Festival, que é o Ano Novo tailandês, né? O Ano Novo na Tailândia. Para quem não sabe, os tailandeses eles não comemoram o Ano Novo ocidental, que é o que a gente comemora em 31 de dezembro. Eles comemoram de 13 a 15 de abril. Esse é o período de comemoração dos tailandeses, porque ele é comemorado de acordo com o calendário budista, que está 543 anos na frente. Então, esse ano, se não me engano, vai ser 2567. Posso estar errado, tá? Aqui agora, mas eles estão sempre à frente. Então, a Tailândia está 500 e poucos anos à frente por conta disso. E essa festa, ela é muito grande. Para muita gente, ela é conhecida como a festa das arminhas, a festa da água, né? O Festival das Águas. Tem diversos nomes pro Songkran Festival, e esse é um período em que eles estão muito felizes, as ruas estão cheias, os tailandeses estão muito animados. Então, é muito legal ver isso. A gente vai fazer um conteúdo depois, uma live, só sobre o Songkran, tá? Eu não vou explicar tudo sobre o Songkran agora, porque senão essa vai se estender muito quando a gente quer falar só sobre abril em si. Claro que tá conectado, mas é interessante que vocês saibam que abril tem o Songkran. E eu, particularmente, adoro. Acho que o Songkran é um dos meus momentos favoritos da Tailândia. Eu realmente curto muito. A gente já aproveitou o Songkran em diferentes lugares, em diferentes ilhas, em diferentes cidades. E realmente, assim, é muito interessante. Só para vocês saberem rapidamente, o mais famoso, Chiang Mai, que é onde realmente acontece uma festa muito grande. Depois a gente tem Bangkok, que fica muito cheio, fica muito legal. Khao San Road fica lotada de tailandês. Você vai ver alguns gringos, mas é realmente assim, é tomada pelos tailandeses, é muito legal. E aí em todos os outros lugares tem muita música, eles passando com umas caminhonetes cheias de tambores, assim, cheia de, como que pode, barril, não sei como, mas com uns barris, umas coisas assim grandes, cheio de água, e eles vão jogando água nas pessoas, né, quem tá em cima. E tem muita água gelada, muito gelo, muita água suja, muita água colorida. Então realmente é uma festa muito gostosa, muito amigável. Diferente de outros lugares, né, que a gente às vezes vê no mundo ocidental, a gente às vezes veria uma festa dessa tendo muitas brigas. É muito difícil você ver briga nesse festival. As pessoas, por mais que às vezes ele bate uma na outra, elas sorriem e tal e tudo mais, e é uma coisa muito amigável. É muito seguro, tá? Para as meninas, para as pessoas que estão sozinhas, para as famílias, realmente muito seguro nessa parte. Então é interessante que vocês se programem nesse sentido. De 13 a 15 de abril, às vezes até 16 eles comemoram algumas coisas também, mas de 13 a 15 de abril tem a questão do Songkran e vocês precisam se programar nas seguintes coisas. Acomodação no mês, né, no mês de abril em si, mas durante o Songkran a demanda é muito alta, porque é um evento muito grande, é um evento muito famoso e é o ano novo. Então é interessante que vocês se programem o quanto antes para acomodação, para hotel, para hostel, para Airbnb, o que quer que seja, precisa se organizar o quanto antes, porque o Songkran é um período de muita alta temporada e muita demanda, principalmente nos lugares turísticos. Então pode ser que você não encontre boas acomodações nesse período. Passeios. A gente, por exemplo, na Tailandiando, muitos passeios a gente já bloqueou ali a reserva dos passeios porque não tem disponibilidade para todo mundo. Alguns lugares eles fecham, param a operação
Porque, obviamente, é o ano novo para os tailandeses, então eles vão curtir e tudo mais. A gente entende muito, porque é o mesmo que a gente faz também no mundo ocidental, e muitas vezes, né? Então a gente fecha, em alguns lugares o serviço ele não acontece. Então é importante você saber disso, até porque, por exemplo, mesmo os que acontecem nesse período, hoje, por exemplo, 17 de março, tem dias em que a gente já não tem disponibilidade para o Songkran, que vai acontecer em breve. Então, assim, é importante que vocês se programem o quanto antes para hospedagem e passeio. E passeio, se tiver alguma coisa muito específica, já reserva antes. Se tiver passeio em português, reserva com muita antecedência, ainda mais por conta da questão da disponibilidade. Pode ser que não tenha mais vagas nos passeios que você quer. Outra coisa, locomoção. Seja a locomoção no país, para voos internos, eles ficam mais caros, tá? Então os voos vão ficar mais caros nesse período de abril. E também tem a questão de falta de disponibilidade, porque, por exemplo, Chiang Mai é um período de muito cheio, então pode ser que os voos de Bangkok para Chiang Mai, Krabi para Chiang Mai, Phuket para Chiang Mai, não tenha mais disponibilidade quando você quer, se você deixar para comprar muito em cima, porque muita gente está subindo para Chiang Mai. E ao mesmo tempo, tem muita gente saindo de Chiang Mai e descendo para as praias. Pode ser que não tenha mais disponibilidade por conta disso. As locomoções internas, transfer, por exemplo, pode ser que a gente, por exemplo, já não tenha mais disponibilidade no período do Songkran em si. As ferries dificilmente enche assim, para você falar, não, eu preciso comprar com um mês de antecedência. Mas se você já sabe que você vai se locomover naquele dia, daquele lugar para aquele lugar, já reserva sua ferry também, a lancha coletiva, né, o speedboat, para se locomover de um lugar a outro, para que você tenha mais tranquilidade nessa sua viagem em si. Uma coisa que é muito importante, gente, em relação ao Songkran, que essa é uma dica, anota aí, escreve no caderninho, tatua na mão, é que, por favor, gente, essa é uma festa tailandesa, essa é uma festa muito local. Então, se você está viajando na Tailândia durante o Songkran, por favor, não se irrite com os tailandeses. Eles estão muito felizes e é você que está no local dos tailandeses. Você está saindo do Brasil, você está saindo de Portugal, você está saindo de qualquer país que você mora para vir para a Tailândia. Neste dia, principalmente 13 e 14, os tailandeses estão brincando com a arminha lá, com a água, eles estão jogando água com um baldinho, eles estão na maior festa do mundo. Se você for se locomover, seja em Bangkok, seja em Chiang Mai, seja em Phuket ou em algum lugar desses, se você for sair do seu hotel para ir para o aeroporto, vai sair do seu hotel, ou de repente vai chegar do aeroporto para chegar no seu hotel, prepare-se, porque os tailandeses podem acabar jogando água em vocês. Eles podem acabar atirando água com a arminha, porque assim, você tá na rua, de verdade, do 13 e 14, se você tá na rua, é isso. Quem tá na rua é pra se molhar, quem tá na chuva é pra se molhar, quem tá na rua no Songkran é pra se molhar. Então, eles não pensam muito. Algumas vezes eles respeitam e falam, tá, eu não vou atirar porque a pessoa tá com um monte de mala. Mas às vezes eles não viram e saem jogando, ou você está passando atrás de alguém e ali eles foram jogar água na pessoa, pegou em você. Então é importante que vocês evitem ao máximo, principalmente no dia 13, fazer uma locomoção de repente, sei lá, vou pegar um metrô aqui e vou descer na rua tal e vou andar pro meu hotel. Pode se preparar, já leva uma capa de chuva, que a galera vai jogar água em vocês. A gente via muito isso. E nós mesmos tivemos a experiência uma vez de curtir o Songkran em Bangkok. Aí na noite do dia 13 pro dia 14 a gente pegou um ônibus para descer para Phuket. E a gente obviamente tinha as mochilas, tinha a mala com computador e tal. E o medo de passar nas ruas principais de Bangkok caminhando com a mochila e com a mala e o pessoal jogar água na gente. A gente tentou ao máximo assim correr por fora e tudo mais, ruas diferentes, para evitar o perrengue, porque a gente já tinha visto isso acontecer desde o nosso primeiro Songkran em Koh Samui. Então, prestem muita atenção nisso, porque isso é uma dica de ouro e vocês vão agradecer. Olha só o que o Bruno da Tailandiano falou, tá acontecendo ali. Olha o que o pessoal da Tailandiano falou, tá vendo? Estão jogando água em quem não sabia, em quem não assistiu a live. E quem não acompanha o PodThai também, tá aqui, ó, podthai.th. Então, guardem isso, porque essa é a dica do Songkran, tá? Foram várias dicas aqui, mas essa realmente é importante que você, se for se locomover, não tem jeito, Bruno, acabei reservando o meu voo pro dia 13, vai chegar no dia 13 às 2 da tarde em Chiang Mai. Se prepara, se você de repente não tem um transfer ali, não tem um transfer que vai te pegar do aeroporto até a porta do hotel, se prepara porque você pode acabar tomando água aí. Não é tomando água igual eu vou tomar aqui agora, é realmente tomando água na cabeça, tá? Além dessas lives que a gente tem aqui,
tem todo o conteúdo que está no nosso YouTube e também no nosso blog, tailandiando.com/blog. Ou se você entrar em tailandiando.com, clicar no nosso menu, lá no nosso menu tem várias dicas de passeios, dicas de transporte, dicas de hotéis, que é muito importante que vocês clicam ali, vai descer o menu com todas as dicas de hotéis que vocês podem achar. E aí também tem um menu chamado Tailandicas. Nesse Tailandicas você pode descer ali, tem o blog, mas também tem várias outras informações para vocês poderem se organizar, tá? Tainara Lopes perguntou assim: mesmo durante as monções, existe alguns dias de sol? Então vamos lá, eu vou falar disso porque isso, eu já expliquei sobre as monções aqui, mas isso é uma coisa interessante porque, mesmo que a gente esteja falando de abril agora, que já é o início dessa transição, né, entre a época boa e a época de monções, a pergunta da Tainara foi: mesmo durante as monções, existem alguns dias de sol? Sim, Tainara. Geralmente, como eu falei aqui, né, o período de monções não quer dizer que vai chover todos os dias e que você vai estar num mundo sem sol e que o sol não vai sair, que vai ser chuva o tempo inteiro. Geralmente, o que acontece é, você pode ter 2 dias seguidos de chuva, ou você pode ter 2, 3 dias seguidos de sol total. E aí, se chover nesses dias de sol, por exemplo, pode ser 1, 2, 3 horas de chuva, normal. Pode, obviamente, acontecer de ter um dia inteiro de chuva, mas o mais comum, principalmente nesse período de transição, é que tenha-se de horas de chuva, né? Períodos isolados. São chuvas torrenciais, é que chove muito, 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 por alguns minutos, algumas horas, alguns momentos, depois para. Então é sim comum você ter dias de sol durante o período de monções, tá? Tá, vamos ver, tem mais algumas perguntas. E agora, tem uma outra pergunta que é: o que fazer na Tailândia em abril? Isso é muito bom, porque, como eu já falei, você pode fazer muita coisa na Tailândia em abril, como se você fosse fazer em novembro, em dezembro, em janeiro e todos os outros meses. Você realmente pode curtir quase que tudo que tem disponível na Tailândia, porque é um mês que realmente é muito bom ainda. Então, como eu já falei, o principal para se fazer na Tailândia em abril é o Songkran. Muita gente viaja para a Tailândia por conta do Songkran, que é o ano novo tailandês, e eu realmente adoro, eu indico muito. Se você está planejando visitar a Tailândia em abril, provavelmente não esse ano, mas de repente o próximo ano, planeja estar na Tailândia entre 13 e 15 de abril. Se você conseguir estar nestes meses, entre 13 e 15 de abril, nesses dias, entre 13 e 15 de abril, em Chiang Mai é ainda melhor, porque realmente tem uma festa muito legal lá. Quem está com dúvidas, entre em contato com a gente, dá uma olhada nos pacotes e nas informações que a gente tem, tudo que a gente pode oferecer para vocês poderem se planejar também junto com as nossas informações, tá? E aí, vamos lá. Então, o Songkran principal. E aí, outra coisa que vocês podem com certeza fazer durante o mês de abril ainda é aproveitar o Thailandês, né? Que é o passeio. O Thailandês em Phi Phi é o passeio que visita a Maya Bay pela manhã. É um passeio com guia falando português, tá? É um passeio com brasileiros e portugueses. E é um passeio que visita a Maya Bay pela manhã. Como vocês sabem, como a gente sempre fala aqui, a Maya Bay pela manhã é o melhor período para visitar a Maya Bay. Porque ainda tá vazia, a praia tá realmente com menos pessoas do que depois das 10, 11 da manhã. Então é muito comum você visitar a Maya Bay depois das 10h30, 11 da manhã, e já tá muito, muito, muito lotado, porque é quando chegam os barcos de Phuket e Krabi. Mas as pessoas falam, tem muita gente que às vezes fala: ah, mas eu ouvi dizer por aí que pela manhã não tem sol na Maya Bay. Não é bem assim, tá, gente? O sol começa a sair na Maya Bay por volta das 8 horas da manhã, no canto esquerdo. Então, quando dá umas 8h15, 8h30, uma boa parte da praia já tá com sol, que é realmente a parte onde você vai ali para tirar uma foto e tudo mais. Aí tem uma outra parte mais pro meio dela, né? Do meio pro final, que ela tá um pouco ainda com o sol saindo. Mas uma boa parte dela no meio já tem sol a partir de umas 8h15, 8h30 da manhã. Então a gente pega a Maya Bay, vocês podem obviamente ver as fotos aqui, ver os vídeos que a gente tem do Thailandês, para vocês poderem ver o quão bonito é vocês poderem fazer esse passeio pela manhã. Um motivo muito forte para vocês poderem fazer o Thailandês em Phi Phi pela manhã, que é o passeio que visita Maya Bay, Phi Phi Lagoon, Monkey Beach, Viking Cave, Bamboo Island, Nui Bay, visita vários desses lugares, os principais pontos turísticos de Phi Phi, é porque, como eu falei, em abril pode ser que tenha dias de chuva. E geralmente a chuva ela acontece na parte da tarde. Tá? Então acontece muito em abril de a gente fazer o passeio, começando aí 7h45 da manhã, 8h30. E aí a gente faz o passeio e quando tá chegando na última parada ou saindo da última parada,
começa a chover muito. E aí isso já é por volta de 1 da tarde, 2 da tarde, mais ou menos, que aí começa a chover muito. E aí pode ser que chova por horas e não pare, e pode ser que de repente chova só um pouco e pare em seguida. Mas obviamente, geralmente a chuva ela vem muito mais na parte da tarde. Então por isso que é importante vocês pensarem que em abril ainda é possível fazer o passeio tailandês em Phi Phi, que vocês podem reservar lá no tailandiando.com ou reservas.tailandiando.com, que é o principal passeio para fazer em Phi Phi, para visitar todas as principais praias. Outra coisa que vocês podem fazer também no mês de abril é visitar Similan Islands. Por quê? Para quem não sabe, Similan Islands é um arquipélago maravilhoso da Tailândia, que fica bem no meio lá em cima do Mar de Andaman, só que fica muito visível que ela está no Oceano Índico, quase que na fronteira da Tailândia com o Myanmar. Então é realmente muito bonito o arquipélago, é muito incrível de se visitar, só que por que a gente quer dar um destaque para Similan em maio? Porque esse é o último mês cheio em que o arquipélago está aberto, porque no dia 15 de maio o arquipélago é fechado, por conta das ondas, por conta do clima que muda, porque realmente é complicado chegar no arquipélago depois desse período, né? Depois de 15 de maio as ondas começam a ficar muito mais fortes. Então no mês de abril, se você está programando visitar Phuket, você pode aproveitar para visitar Similan Islands, tá? Para quem vem em abril, aí precisa realmente ter um pouquinho mais de cuidado, que a gente vai contar isso numa próxima live quando a gente for falar sobre maio. Tá? Então pensem nisso, vocês podem entrar aqui no tailandiando.com e dar uma olhadinha nessa opção de visitar Similan Islands. Tá? É realmente um ótimo passeio, vale muito a pena você se organizar para visitar Similan Islands em abril ainda. E aí, ainda é possível em abril de visitar também alguns desses lugares que estão no lado do Mar de Andaman, né? Que estão no lado oeste da Tailândia, que é, por exemplo, o Khao Sok National Park. Ainda é possível, não está chovendo naquela região ainda. E para quem não sabe, Khao Sok é uma área muito bonita. É uma área muito verde, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a ver em termos de Tailândia, do que a gente está acostumado a ver em termos de paisagem. Khao Sok é realmente uma área mais montanhosa, com bastante floresta, caverna, rios. Tem um lago que é gigantesco, é um lago artificial, mas é um lago gigantesco, com várias cabaninhas flutuantes, com vários hotéis que são flutuantes, e é incrível. O ano passado eu passei meu aniversário em Khao Sok, foi bem isolado, mas foi muito gostoso, e assim, por coincidência, tinha mais 2 pessoas de outras nacionalidades passando aniversário lá também, então acabou que virou uma festa sem estar programada. Então, Khao Sok é muito legal de visitar. E obviamente você também pode visitar Phi Phi, né, que a gente já falou aqui, Phuket, Krabi, e tem outras ilhas que você também pode visitar em volta, ainda em abril. Koh Cham, que é uma ilha que eu gosto bastante, uma ilha bem pequenininha, é um pouco maior que Phi Phi, mas tem carro, tem moto e tudo mais, pode ter transporte, mas é uma ilha que eu gosto bastante e é possível visitar. Não é tão turística quanto os outros lugares e é muito próxima de Koh Cham, você consegue ver Phi Phi e o pôr do sol visto de Koh Cham, você consegue ver o sol se pondo no meio de Phi Phi Don e Phi Phi Leh. É muito bonito, realmente muito bonito. E também vocês podem visitar Koh Yao, né? Koh Yao Yai, Koh Yao Noi, que são 2 ilhas muito grandes e muito próximas entre Krabi e Phuket, que está ali na região de Phang Nga Bay. Então esses são os principais lugares para se visitar e o que fazer na Tailândia em abril nesse sentido. Já pro lado do Golfo da Tailândia, aí a gente obviamente indica que vocês visitem todos esses outros lugares, porque é muito tranquilo visitar Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao nesse período, porque ainda não está mais chovendo. Nesse período já parou bastante a chuva e vocês podem visitar numa boa. Como eu falei, o nosso primeiro Songkran foi em Koh Samui, e foi muito legal a festa, estava muito quente também, só que não tão quente quanto nos outros lugares, mas foi uma festa muito bonita, foi uma festa muito gostosa, foi a primeira vez, e acho que por isso que eu gostei tanto. A gente passou na parte principal lá de Koh Samui, que é Chaweng Beach, e assim, muito cheio, muito gostoso, os tailandeses muito animados, todo mundo andando, jogando água, então é muito tranquilo visitar esses lugares também, tá? Então, só para fechar realmente essa parte da pergunta, o que fazer na Tailândia em abril, todas essas principais coisas você consegue realmente, de uma forma muito tranquila, fazer e visitar enquanto você está viajando pela Tailândia em abril. Chiang Mai é o melhor lugar para passar o ano novo? Depende. Chiang Mai é o lugar mais tradicional, tá? Então,
É isso que eu tô falando no novo tailandês, tá? Chiang Mai é o melhor lugar para passar no novo tailandês, o som. Chiang Mai é o mais tradicional. Chiang Mai é realmente o lugar onde as pessoas da cultura lana, né, principalmente que fazem essa parte da comemoração ser ainda mais viva, estão realmente à flor da pele. Muita coisa que eu via, por exemplo, antes da minha primeira vez na Tailândia, sei lá, eu via isso em 2013, 2010, quando eu via alguma revista ou algum tipo de informação sobre a Tailândia ou sobre o Songkran, era sempre fotos de Chiang Mai, era sempre fotos das pessoas na frente das muralhas. Então isso é realmente muito interessante vocês saberem, que Chiang Mai é realmente o coração cultural da Tailândia. Então tudo que é muito cultural em Chiang Mai ganha um toque ainda mais especial. Então eu não diria que é o melhor lugar, porque, de novo, quando eu falo o melhor, é muito relativo, né? Eu não posso falar que esse é o melhor passeio do que esse, porque é muito relativo. Tem gente que gostou muito mais desse passeio do que esse aqui. Então, eu prefiro realmente falar que ele é o mais cultural, ele é o que tem um toque mais local nesse sentido. Você também vai conseguir aproveitar o Songkran em Samui, em Phuket, em Bangkok, com certeza muito. Obviamente, você vai conseguir curtir em Phi Phi, só que em Phi Phi, como vocês sabem, Phi Phi é uma ilha muito turística, então tem bastante local que vai curtir ali, só que é uma ilha muito mais voltada, uma festa muito mais voltada para a galera gringa. Então, assim, para quem quer curtir uma coisa mais cultural, mais local, as outras ilhas e os outros lugares são um pouco mais propícios, vamos dizer assim. E aí fica ligado. Galera que tá assistindo aqui, fiquem ligados. Ativem o sininho lá do nosso YouTube. Quem não se inscreveu ainda, corre agora. youtube.com/tailandiando. E se você não quer perder as próximas lives, porque eu sei que tem muita gente que tá chegando em breve, entra no nosso Instagram, clica aqui em seguir para quem não segue ainda, entra no nosso Instagram e ativa o sininho lá, porque aí sempre que tiver uma live, vocês vão receber as informações, vocês vão receber as notificações do que a gente está falando. E quem está assistindo isso no YouTube, quem está assistindo no Spotify, clica no link na bio, porque a gente tem bastante informação para vocês poderem se organizar para a sua viagem na Tailândia, tá? Eu acho que o mercado do trem é um bom exemplo da organização do tailandês. É uma bagunça organizada. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que o mercado do trem é um bom exemplo, só que, geralmente, quando você vai, a gente que já morou em lugares muito locais, a gente percebe o quanto eles são limpos, o quanto eles são organizados. E, de novo, é relativo. Para muita gente, eles não são limpos. Para nós, que já visitamos outros países do Sudeste Asiático, já visitamos diversos países do mundo, nós realmente achamos a Tailândia e o tailandês muito limpos, tá? Quais as datas do Festival das Lanternas? Dias 15 e 16 de novembro de 24. Dá uma olhadinha aqui no link da bio ou no YouTube tem o nosso PodThai. Tem uma live só focada no Festival das Lanternas para vocês poderem ter o máximo de informação em relação ao festival, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá, o que mais eu posso trazer em relação ao mês de abril? Tailândia em abril, né? Que é o principal assunto dessa live. Então, galera, uma outra pergunta que surgiu em relação a abril. E até vi ali gente comentando em relação a hotéis também. Então, vamos lá. É mais barato visitar a Tailândia em abril? Essa foi a pergunta. É mais barato visitar a Tailândia em abril? Resposta simples, não. Não é mais barato visitar a Tailândia em abril. Por quê? Porque é um período de alta temporada ainda e é o período do Ano Novo tailandês. Então, assim, os preços eles podem não subir muito em algumas coisas, mas hospedagem vai subir, transporte, né, voo vai subir. Então é importante vocês saberem que os preços eles não vão mudar em abril porque está começando a chegar próximo da baixa temporada ou coisas nesse sentido. A Tailândia, de novo, ainda é um mês da alta temporada e também por conta disso, né, por conta do clima que ainda é favorável, ainda é um clima maravilhoso para visitar, não vai ser mais barato. Como eu já falei, pode ser que você tenha elevação aí nos preços de acomodação e voos. Geralmente passeio, alimentação vai continuar muito parecido com o resto do ano ou com o período de alta temporada, tá? O que vai acontecer no período do Songkran, né, no mês de abril, vamos dizer assim, é que pode ser que em alguns lugares vocês tenham menos pessoas. Isso é uma coisa que realmente acontece. Você vai ter menos pessoas do que dezembro, janeiro e fevereiro, por exemplo. Porque nesse período já tem muita gente que está de volta nos trabalhos, já tem muita gente que está já as férias,
aulas, né, as férias escolares já acabaram, então já voltaram as aulas das escolas. Então nesse período você vai ter os lugares com menos pessoas nos pontos turísticos. Então é um outro ponto para quem quer viajar em abril. Não vai ser mais barato, mas vai ter menos pessoas para poder viajar. E aí, obviamente, em cidades como Bangkok, Chiang Mai e as ilhas, né, Phuket, Samui, Phi Phi e toda essa região de Krabi, ainda pode ser que esteja bem cheio, porque de novo, temporada, é um período de festa, de um lugar muito turístico e que vocês precisam se preparar para isso, para realmente saberem cada uma das coisas que acontecem no mês de abril. Mas eu até vi gente comentando aqui em relação à acomodação. Alguém comentou assim, eu não vi o nome da pessoa, mas ela comentou assim, me disseram que os hotéis na Tailândia eram baratos. Fui pesquisar e não é tão barato assim. Então assim, tem muita matéria que sai falando, a Tailândia é o país mais barato do mundo com diárias de hotel a R$15. Isso é muita coisa que é sensacionalista, tá, gente? Acontece, você consegue achar diárias a R$15, R$30, só que geralmente vai ser em hostel, geralmente vai ser em uma pousadinha bem simples, uma coisa assim, café da manhã e tudo mais. Quando você vem pesquisar nos sites, você obviamente pode ser que já não ache mais esses lugares disponíveis, ou quando você for pesquisar, você não vai olhar para o lugar, você não vai querer reservar uma diária naquele lugar. Então é importante vocês saberem disso em relação aos hotéis também, porque os hotéis que são bons, e aí sim, por experiência própria, você pode falar, mas a Tailândia não tem hotéis baratos. Os hotéis na Tailândia são mais baratos que outros lugares do mundo. Quando você pega um hotel 3 ou 4 estrelas na Tailândia, com o porte que eles têm, com o serviço que eles têm, e de repente à noite custa 150, 200 reais, você com um hotel desse em outros lugares, mesmo no Brasil ou Europa, você vai pagar aí às vezes no mínimo 400, 500 reais à noite. Então é importante vocês entenderem o valor além do preço, né? Assim como a gente fala também para os nossos passeios. Tem que entender o valor daquilo além do preço. Se você está procurando alguma coisa muito específica, uma coisa que tenha uma piscina, um serviço bom, esse é o valor, o preço do negócio vai ser mais alto, né? Então, a Tailândia pode sim oferecer acomodações mais baixas, mas a grosso modo, se você procura hotéis, coisas com uma estrutura um pouco melhor, vai ser um pouquinho mais caro do que esses valores que vocês ouvem aí nas notícias, só que com certeza muito mais barato que em diversos países do mundo, tá? Mas isso a gente fecha, então, essa pergunta sobre se é mais barato viajar também, visitar a Tailândia em abril. Aí tem uma outra... Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui, porque tinha gente mandando coisa legal e interessante aqui. Dia 30/3, você é guia? Não, eu não sou guia, eu sou uma das pessoas que comanda aqui a Tailandiando, e você pode reservar os seus passeios no nosso site. 30/3 você já está com pouca antecedência, né? Então se você não se organizou ainda, pode ser que você já não tenha mais vaga nos passeios que a gente oferece, principalmente os passeios em português, mas você pode reservar, e nós temos guias tailandeses que falam português, nós temos guias às vezes em alguns lugares que são brasileiros que falam, obviamente, português, mas são guias que trabalham diariamente nos passeios. Eu não sou guia, tá? Seja bem-vinda, a primeira vez por aqui, né? Seja bem-vinda. Tá. E aí, uma outra pergunta que surgiu aqui, se tem eventos acontecendo na Tailândia em abril. E aí, obviamente, tem o principal evento, que é o Songkran, como eu já falei aqui, né? É o Song, que é o Ano Novo Tailandês. Esse acontece de 13 a 15 de abril. Então, esse é o principal evento. E aí tem um outro evento que se chama Chakri Day. Só que esse evento ele não é tão famoso, ele não é assim, as pessoas não visitam tanto ele por conta disso. Só que é um evento que acontece no dia 6 de abril e que alguns templos da Tailândia, alguns lugares mais locais, eles acabam se preparando para ter esse evento, né? Esse evento ele é um evento que celebra o início da dinastia Chakri, que é uma dinastia que reinou a Tailândia, que esteve na Tailândia por um bom tempo, até os anos 1780, 1782. Então, esses são os principais festivais que acontecem na Tailândia em abril, tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante em relação a abril. 14 e 15 os passeios funcionam normalmente. De 13 a 15, a gente acaba fechando o calendário dos passeios em muitos lugares. Então, você precisa entrar direto no nosso site para ver o que está aberto, tá? Porque isso, obviamente, é importante de vocês saberem antes de reservar um passeio ou outro. Então, é interessante vocês olharem e saberem que em muitos lugares os passeios não vão estar acontecendo por conta justamente do
tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que é interessante e relevante ao tema da live. Vamos lá, tem muitas perguntas aqui, mas são perguntas bem específicas, assim, em relação também a outras coisas que não necessariamente são no ponto da live. Vamos lá. Estou indo para a Tailândia no final do mês agora. Preciso tomar a vacina da febre amarela? Eu moro no Canadá. O seu parênteses fez toda a diferença, tá? Lohane Navarro que mandou aqui. Seu parênteses fez toda a diferença aqui. Vamos lá. A pergunta dela foi: estou indo para a Tailândia agora, preciso tomar a vacina da febre amarela? No geral, precisa tomar a vacina da febre amarela. Se você está chegando agora no final do mês e não tomou a vacina da febre amarela, tome a vacina da febre amarela e tire, né? Peça o seu certificado. Desculpa, galera, tô falando bastante já, né? Cadê os coraçõezinhos aí pra me motivar do tanto que eu tô falando aqui? Meu Deus. Pera aí que realmente dá uma cansada de tanto falar. Já falei bastante durante o dia e agora tô falando com vocês também. Vamos lá, em relação, galera que tá, presta atenção aqui, quem tá começando a assistir jogo de futebol, quem tá assistindo sei lá o que aí, presta atenção aqui. Precisa sim ter a vacina da febre amarela. Quem não tomou, precisa tomar a vacina da febre amarela. E é importante que você peça o seu certificado para o governo brasileiro, tá? Você pode tirar no gov.br, você pode emitir o seu certificado traduzido em inglês e, se não me engano, tem em espanhol. Mas para Tailândia você só precisa em inglês. Se você mora no Canadá, que é o caso da Lohane que colocou aqui, ou em outro país que não faz parte dos países em que estão na área de risco de contaminação da febre amarela, você não precisa comprovar que tomou ou não a febre amarela, tá? A vacina da febre amarela. Mas você precisa preencher o formulário lá, o Health Control, e colocar que você está fora do Brasil há mais de tantos dias, né? E isso é importante, que se você estiver fora do Brasil há mais de 6 semanas, você não precisa tomar, você não precisa comprovar a vacina. Então, para as pessoas que moram em outros países, você não precisa, mas você vai chegar. Principalmente se você for entrar na Tailândia com o passaporte brasileiro, eles vão olhar o passaporte e vão pedir: cadê a carteirinha de febre amarela? Cadê a carteirinha de vacinação contra a febre amarela? E mesmo que você não viva nesses lugares, você precisa passar no Health Control, lá no aeroporto de Bangkok. Tem aqui no nosso Instagram, @tailandiando, tem um destaque que tá aeroporto. Ali tem, eu fiz no finalzinho do ano passado, eu fiz o caminho para vocês explicando, né? Como que faz, onde vai o control, como que faz quando você você não precisa mais mostrar a carteirinha de vacinação, ou para quem precisa. Então eu expliquei tudo, tá lá. Aeroporto BKK, dá uma olhadinha lá, porque é interessante de vocês saberem. Porque precisa chegar lá no Health Control e mostrar para ele e falar: olha, eu não moro no Brasil há algum tempo. Ela vai só olhar para você, vai pedir o seu passaporte, vai olhar: ah, legal, passaporte brasileiro, mas mesmo assim, ela vai carimbar ali, vai te dar um papel, que aquele papel vai falar pro agente de imigração que você que você já tá tudo certo, que ela já viu o seu passaporte. Porque se você não fizer isso, quando você chegar na imigração, o agente vai olhar para você e falar: cadê o papel? E você vai falar: que papel? Não tenho. Então você vai lembrar que o Bruno da Tailândiando tá falando aqui, ó. Olha, o Bruno da Tailândiando falou para eu passar lá no Health Control e pegar o papel. Porque dessa última vez que eu fiz esse vídeo, né, esse BKK aeroporto BKK no destaque do @tailandiando, tinha duas senhoras, parecia mãe e filha, uma menina e uma senhora, e elas estavam ali falando português, e eu não sei o que ela tá querendo papel, não sei o que. Aí na hora que eu vi que elas estavam já chegando próximo da imigração, eu falei: vocês precisam voltar no guichê à esquerda lá, explicando ali, e pedir para preencher que vocês tomaram a vacina ou que vocês não precisam tomar a vacina. E só que assim, nisso elas já tinham pego 1 hora de fila na imigração. Então olha o tempo que você perde porque você não prestou atenção na dica e porque você não sabe o que fazer. Então presta atenção, mais uma dica, mais uma Tailandica de que você precisa passar no Health Control, mesmo que você não precise comprovar a vacina da febre amarela, tá bom? Então acho que isso responde muito bem essa pergunta, e eu acho que é uma pergunta que é interessante, independente do mês que você vai chegar na Tailândia, porque muita gente tem dúvida, e as Tailandicas que a gente traz aqui é realmente para poder ajudar vocês, para poder realmente trazer e fazer com que vocês tenham o maior número de dicas possível, tá? Viajando com o Jaque, tá chegando com a gente em breve. Quem mais tá por aqui? Rafael Moreira. Galera que tá perguntando, tem gente perguntando coisas muito fora do foco, tá? Então eu agradeço as perguntas, eu realmente agradeço com
mas não é o foco dessa live em si agora, tá? Thiago Lopes está por aí, um abraço. Boa, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação a abril. Boa, já respondi grande parte das perguntas que estão aqui. E aí, vamos lá, uma pergunta que é muito interessante, que aí as pessoas, de novo, é relativo, mas é uma pergunta importante, que é: vale a pena visitar a Tailândia em abril? Será que vale a pena visitar a Tailândia em abril, depois de tudo que eu falei aqui, depois de tudo que eu falei nesse episódio de Pod Thai? Será que vale a pena visitar a Tailândia em abril? O que vocês acham? Me respondam aqui. Vamos lá. Então, gente, a Tailândia em abril, como eu falei, o valer a pena, ele é muito relativo sempre. Eu nunca vou falar pra você assim, vale a pena demais por isso, eu nunca vou cravar uma coisa, porque é muito relativo e você vai me dizer se vale a pena ou não. Mas, com a experiência que nós temos em relação à Tailândia e com o que a gente conhece desse período no país, a minha resposta, com a minha experiência, é que sim, vale a pena visitar a Tailândia em abril. Por conta de tudo que eu já falei, é um ótimo mês para visitar todas as cidades e todos os lados da Tailândia. Tem uma comemoração maravilhosa para visitar, que é o Songkran. Tem muitos dias de sol que vocês conseguem realmente aproveitar. Podem ter dias de chuva, sim, mas em grande parte dos dias e principalmente pela manhã, o sol está presente. Se chove, grande parte dos dias chove à tarde. Óbvio que pode chover de manhã, então não é cravado, como eu falei, mas só isso já são coisas muito interessantes para vocês saberem o quanto vale a pena ou não visitar. Obviamente tem a parte de uma coisa que é contra ali, que é muito quente, né? As temperaturas são muito altas, é muito úmido, então pode estar muito quente quando você estiver visitando as cidades, né? Quando você estiver nas ilhas. Nesse sentido, os valores não mudam muito em relação aos outros meses da temporada, mas considerando tudo isso, e como eu já falei, em abril, por mais que os valores não estejam melhores, você tem um número menor de pessoas nesses lugares turísticos, você tem um número menor de pessoas nas atrações, então isso faz com que você também tenha um pouco mais de tranquilidade para visitar os lugares. Então tudo isso faz com que a conclusão que a gente tem aqui para passar é de que sim, vale a pena visitar a Tailândia em abril e poder realmente aproveitar. E aí, como eu falei durante todo esse episódio aqui, durante toda essa live, é que se você já está visitando a Tailândia em abril e pode visitar entre 13 e 15 de abril, estar em algum desses lugares grandes, você vai aproveitar ainda mais por conta do Songkran. Claro que se for um lugar que você quer muito fazer passeios, pode ser que você não consiga fazer por conta dos feriados, por conta dos lugares fechados, das ruas fechadas e tudo mais. Mas de uma forma geral, sim, vale a pena visitar a Tailândia em abril. Tá bom? Me fala se ficou claro, se eu respondi bem essas perguntas, se vocês têm alguma outra dúvida em relação a esse mês em si, mas eu realmente trouxe o máximo de informações em relação a abril em si. Olha só, pergunta da Aline, acabou de mandar. Vou em abril, vale a pena pegar hotel em Phi Phi ou melhor pegar hotel em Phuket ou Krabi? Depende, né? Eu não sei o que você está querendo dizer em relação a isso. Se é ficar somente em um desses, ou se é por conta do Songkran, ou se é para usar como base. Se for usar como base, depende do que você quer. Se você tem poucos dias, por exemplo, eu tenho só 3 dias nas praias, eu tenho só 4 dias nas praias. Eu acho que vale mais a pena você pegar um desses como base e aí visitar outros lugares. Se fosse para pegar, eu falaria para você pegar Phuket ou Krabi, né? Porque aí você consegue fazer passeios de bate e volta, você faz um bate e volta visitando Phi Phi e voltando de volta para o seu hotel e você se locomove menos. Por quê? É interessante ficar uma noite em Phi Phi? Mas pode ser cansativo, porque você tem que fazer check-out do hotel, pegar a sua mala, pega ferry, 2 horas ou 1 hora que seja, de barco, aí vai para o seu hotel, faz check-in no hotel em Phi Phi, passa uma noite, vai fazer passeio, depois você sai da ferry, do seu passeio, vai para a ferry para voltar para o lugar. Então pode ser cansativo quando você tem 3 ou 4 dias. Quando você tem esse período só, nas praias, eu acho que vale a pena você só ficar em um lugar. Aí, se é para escolher entre Krabi ou Phuket, depende muito do que você pensa dos passeios. É interessante que você veja quais passeios você quer e o que você pretende visitar. Tem gente que visita Krabi ou Phuket por conta de um hotel. Eu quero ficar em tal hotel porque eu achei maravilhoso, então eu vou ficar 4 noites lá e tudo bem. Não, eu quero ficar em Phi Phi porque eu quero curtir festa, as festas de Phi Phi. Então tá bom, vou ficar 4 noites lá. Só que aí quando você está hospedado só em Phi Phi, você não consegue visitar os passeios que saem de Krabi ou Phuket. Geralmente esses passeios saem só desses lugares, tá? Basicamente é isso em relação
a essa pergunta, que eu acho que é interessante para vocês poderem se organizar também nessa parte. Gente, então é isso. Muito obrigado. Copo com K, obrigado mais uma vez pela presença nessa live. Espero que tenham curtido mais um episódio do PodTai. De novo, para vocês que estão chegando aqui agora, aproveitem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, dê uma olhada lá no Spotify, tem o PodTai da Tailandiando, tem muita informação que a gente traz diariamente para vocês. Então, tem o @tailandiando, que é o nosso site, e óbvio, tem também o nosso site de passeios, que é o reservas.tailandiando.com ou tailandiando.com, para vocês poderem se programar, reservar os passeios, tirar mais dúvidas, além do que a gente está falando nesses episódios do PodTai. Então, muito obrigado. Copo com K. Eu realmente espero que tenha ajudado vocês a se decidirem em relação ao clima, ao período de abril na Tailândia. Como é a Tailândia em abril. Muito obrigado, galera.